Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje a nossa lição é de número 13, a nossa última lição do terceiro trimestre de 2022, né? Tá acabando a lição, essa revista. E o nosso tema de hoje, pessoal, é resistindo às sutilezas de Satanás. Nós passamos todo o trimestre falando dessas sutilezas, né? E o texto áureo aqui é Tiago 4, do 4 ao 10, né? Ela tem como tema resistindo às sutilezas de Satanás. E hoje nós vamos meditar um pouco nesse texto da lição. E para você que gosta do aprendizado da palavra, de se alimentar da mensagem do Evangelho, te convido a fazer parte conosco, a estar aqui, a deixar aquele like aqui no nosso vídeo, né, para nos ajudar cada vez mais a essa mensagem e muito mais além, né, a plataforma entender que esse é um conteúdo de relevância, enfim, para essas coisas, né? E que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma poderosa. Então, ele já deixa aí seu like, se inscreve no canal, né? Ativa aí as notificações, no botãozinho aí embaixo, o sininho, né? E vamos para o nosso vídeo de hoje, que é a nossa lição de número 13, encerrando o trimestre, né? Que é um resumo que a gente faz da EBD, né? E está escrito assim, ó, Tiago 4, do 4 ao 10. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham ou vocês acham que é sem razão que o Espírito de Deus, que a Escritura diz que o Espírito de Deus que ele fez habita em nós e tem fortes ciúmes? Assim está escrito nessa versão. Mas ele concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus ele opõe-se aos orgulhosos, ou resiste ao soberbo, né, como está escrito, mas dá graça aos humildes. Então, de cara que a gente, os nossos pontos sobre os pontos da lição, assim, ó, comprometimento com uma vida centrada em Cristo, né? Comprometimento com o Espírito Santo, comprometimento com a igreja local, comprometimento com a palavra, com o Espírito Santo, com a igreja local, né? E tudo isso nós vamos ver dentro desse tema aqui. Ele já começa dizendo: adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Mateus 6:24, Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ou seja, não há como agradar os dois ao mesmo tempo, certo? Assim também como não há neutralidade nisso. Você não pode ficar neutro. Não, mas eu não sou um nem outro, eu estou em cima do muro. Não existe muro, certo? O muro já é um lado. Se você não se posicionar, como eu vi uma frase de um certo irmão, um dia desse, de bastante influência aí na internet, ele dizia no seu discurso: se você não se posicionar, você será posicionado. Ou seja, quem não escolhe um lado, não se posiciona no que quer, se quer servir a Deus ou a Satanás, né? Não existe essa. Não, eu estou neutro. Como eu vi uma vez, tinha um colega meu que dizia: eu sou livre, né? Eu não sirvo a Deus, também não faço mal a ninguém, eu estou livre. Fazer assim, estou livre. Não há liberdade sem Jesus. Não há liberdade sem Jesus, né? Há uma falsa liberdade ou uma falsa sensação de que está livre.
mas que na verdade já é uma escravidão, né? A liberdade sem Jesus é a libertinagem, né? Então escraviza o homem de toda forma. E o que, que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que a inimizade, a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. O apóstolo João diz que não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Quando João fala do mundo, João não está falando do mundo físico. João não está falando da natureza, das coisas de você admirar a natureza, de você gostar, ter uma vida confortável aqui. Não, o apóstolo não está falando disso. O apóstolo está falando do sistema maligno que rege o mundo. Que rege, que muitas vezes modifica a conduta ética e moral das pessoas. Né? Está falando desse meio, desse sistema, mundo, no que diz respeito ao sistema que dita as regras do mundo. Que dita as regras que são, muitas vezes, são nocivas, né? Que vai, a maioria delas vai de encontro. Por que ele diz que a amizade contra Deus ela é inimizade? A amizade com o mundo, com o diabo, ela é inimizade contra Deus, porque tudo que o sistema do mundo prega, tudo que o sistema do mundo defende, vai de encontro à palavra de Deus, bate de frente com a palavra, resiste, tudo é soberbo. Aí ele diz aqui, ó, que o espírito que há em nós, ele tem ciúmes, que ele tem cuidado, né? Que não é ciúme doentio, é zelo. E ele diz aqui, olha, e Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Porque a nossa natureza caída tende a ser a orgulhoso, tende a ser a soberbo quando se diz respeito às coisas de Deus. Quanto mais você cria amizade com o mundo, claro, mais soberbo vai ficando, mais, como é que se diz, arrogante no que se diz as coisas de Deus, que diz respeito à eternidade. Por isso que a palavra de Deus diz em Isaías 61, que ele falando do Cristo, né, que ele me ungiu para pregar as boas novas e tal, a anunciar aos quebrantados de coração, certo? Aos quebrantados de coração. Então tem que existir essa submissão a Deus, porque o mundo, o sistema do maligno é rebelde. Ele não se submete a Deus. Ao 7 diz assim, ó, portanto se submetam-se, resistam a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem suas mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, ou seja, decida-se o que querem. Não pode servir a Deus com a mente dividida, servir a Deus e apegado no pecado, servir a Deus e apegado na imoralidade, na pornografia, em tanta coisa errada. Não podemos servir a Deus e sermos pessoas que não perdoam, que têm ódio dos outros, né? Que não relevam muitas situações. Não podemos servir a Deus e ter uma linguagem impura, nojenta, do mundo, mundana, uma linguagem do sistema maligno. Não podemos servir a Deus e ter uma linguagem pornográfica, certo? E ter palavras torpes na nossa boca. E ter atitudes às vezes piores ainda. Você não pode separar isso. Ou serve a Deus ou não. Ele diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Primeiro tem o nosso comprometimento com uma vida centrada em Cristo, que está em Cristo. Comprometimento com a sua palavra, de viver ela, porque se ela está no coração, pronto, é outra coisa. Não tem como isso, não existe de alguém dizer, e eu falei isso aqui já no canal, em alguns vídeos, e torno a repetir, não tem como a pessoa dizer, não, mas eu sirvo a Deus, mas lá, como é que se diz, a minha vida é secular, não tem negócio de secular, certo? Não tem negócio de secular, não. Eu sirvo a Deus, mas tenho minha vida profissional, profissionalmente eu sou outra coisa, não existe isso. Não existe.
certo? Você pode ser um bom profissional, mas as tuas atitudes lá tem que revelar Cristo. No teu profissionalismo tem que revelar Cristo. No teu profissionalismo não pode ter um comportamento que o sistema do mundo dita e que é normal para eles, não. Né? No teu trabalho, na tua vida profissional, tu tem que ser honesto. Não, mas aqui tem que mentir mesmo, tem que ser desse jeito, que aqui é negócio. Que então, não louva a Deus essas atitudes. Isso aí não é o que Jesus ensinou. Isso aí não é o que está na vida de quem se submete à ação de Deus na sua vida. Não precisa tu andar batendo o pé para o Satanás correr, não. Não precisa tu andar dizendo palavrinha de efeito que o inimigo vai embora, não. Se submete a Deus e resista a Ele. Você vai ter força. Porque quando você se submete ao Senhor, quando você se submete ao senhorio de Deus, a tua natureza está rendida a Jesus Cristo, você vai ter força, vai ser fortalecido, vai ter resistência para, na verdade, bater de frente com o inimigo, resistir ele, e ele fugirá de vós. Mas isso precisa, primeiramente, a nossa carne está dominada pelo Espírito Santo. E que domínio é esse, irmão? É um domínio que é voluntário. Eu quem decido a amizade que eu quero. Se eu quero amizade com Deus ou amizade com o mundo, as duas amizades. É eu quem decido ser cheio do Espírito Santo ou não. É eu quem decido ter minha natureza submetida, me submeter, ser submisso ao senhorio do Todo-Poderoso, à ação do Espírito Santo, para que a minha vida venha a ser lapidada. Mas tenho que ser submisso, obedecer à autoridade de Jesus Cristo. Senão, fica só a palavra de efeito. Você pode dizer o que quiser, você não vai repreender nada de mal, você não vai ter poder, autoridade nenhuma. Se não tiver, e eu também não, se eu não tiver uma vida que submeta a Deus, irmão, que a minha natureza esteja submissa a Deus, eu vou ser apenas um crente nominal. Eu vou ser apenas uma pessoa de fachada, que só aparenta uma religiosidade, mas que não tem transformação na vida. Porque a natureza, porque o meu eu, a minha alma não está rendido ao Espírito Santo, não está submisso a Ele. E ele diz aqui, se submeta. Submeta-se a Deus. Se humilha a Deus, né? Aproxime-se dele. Então devamos decidir nos aproximar dele. Nos aproximemos, pois, de Deus, temos que ter comprometimento, ser centrado em Cristo, comprometimento com a palavra, com o Espírito Santo, porque é Ele quem faz essa obra em nós, é Ele quem faz coisas grandes em nós. Além do Espírito Santo revelar a salvação a nós, nos mostrar todo o processo da salvação, Ele quer que nós mergulhemos nele, sabe? O Espírito Santo quer que tenhamos uma comunhão mais profunda com Ele, e aí nós vamos viver coisas grandes de Deus em nossas vidas, entendeu? E sejamos cheios dele, né? Cheio do Espírito Santo, irmãos, é ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo. É ter uma vida moldada, sabe? Lapidada. E, por último, comprometido com a igreja local, né? Nosso terceiro ponto aqui. Sim, terminando a leitura, diz aqui, ó, que não pode ter, purifique as vossas mãos, né? Atitude limpa, nova. Entristeçam-se e lamentem-se, chorem, troquem o riso de lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. É Deus quem te exalta, mas primeiro tu tem que ter uma vida submissa a Ele, tem que se humilhar a Ele, certo? Tem que se humilhar a Ele. Tem que estar debaixo do senhorio de Jesus. Tem que reconhecer que sem Ele você não é nada. Tem que reconhecer que tudo que você tem, tudo que você é Ele quem te deu. É o Senhor. E, por último, aqui é comprometido com a igreja local, né? Eu aprendi, irmãos, que a nossa fé, ela é comunitária. Não existe fé no isolamento, não existe. Eu vou me congregar pela internet, eu vou me congregar em casa, eu não preciso de pastor, eu só leio a Bíblia e pronto. Não existe isso, não funciona. Nós somos os galhos da árvore que Jesus disse, os galhos da videira. Corta um galho de uma planta e deixa ele lá para ver se ele vai viver sozinho. Joga ele para ver se ele tem vida.
arranca um dedo seu, que Deus o livre, for amputado, um membro de um corpo de uma pessoa, ele não tem como existir sozinho. Por mais pequeno que ele seja, ou grande, sei lá, ele não vai existir. Um membro amputado do corpo, tirado, cortado, não está no corpo, não está inserido no corpo. Como vai ter vida? Como teremos vida? Não, eu tenho minha comunhão com Deus, não tenho comunhão com as pessoas. Como teremos vida? Como vamos desenvolver essa comunhão com Deus se aquela comunhão comunitária a gente não tem? Certo que lá tem pessoas de temperamento de todo jeito, de caráter de todo jeito, uns que foram transformados, uns que estão sendo transformados, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, outros que não, e aí? É que a gente tem que pedir graça ao Senhor, submeter a Ele, mas temos que conviver com essas pessoas. Não há fé, não há comunhão com Deus no isolamento. A fé é comunitária, a fé é demonstrada também com as pessoas. A nossa comunhão com Deus, ela reflete na vida social também. Então, meus irmãos, que Deus abençoe vossas vidas, no nome santo de Jesus.